Agora a gente vai falar de investimentos, isso porque o número de agentes financeiros, gente, cresceu nos últimos tempos aí em 20%, desde o segundo trimestre do ano passado até esse ano agora de 2025. Dados divulgados pela B3 mostram que só na renda fixa são mais de 2 trilhões e 800 bilhões de reais investidos. E além disso, já são mais de 10 milhões de investidores na renda fixa. Para entender tudo o que envolve, né, esses números, a gente conversa agora com o CEO da Sul América Investimentos, o Marcelo Mello, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Marcelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, ótima terça-feira para você. Bom dia. Marcelo, vamos lá falar um pouco sobre esse crescimento nas aplicações de renda fixa mostradas aí por esse levantamento da B3. O que justifica esse crescimento na tua visão? Olha, a gente teve ao longo dos últimos 10 anos uma evolução significativa das plataformas de investimentos. As plataformas de investimentos são supermercados de investimentos disponíveis nos 4 cantos do país, democratizando, todos os veículos, disponíveis para os investidores, desde os pequenos investidores até os investidores mais sofisticados. Então eu acho que o advento das plataformas, favoreceu muito esse crescimento significativo de CPFs na renda fixa. Esse é o do lado do mercado. A gente também tem um componente macroeconômico, quando a gente fala desse crescimento tão significativo no segmento renda fixa. O lado macroeconômico é uma taxa de juros elevada, né, a taxa de juros que vem aí numa dinâmica de crescimento desde de setembro do ano passado, agora estabilizando na casa de 15%, é uma taxa de juros que estimula os investidores a migrarem para instrumentos mais conservadores como a renda fixa. Então eu acho que o ambiente macro também favoreceu para esse crescimento significativo. Ah, nesse cenário, né, todo, além desse avanço das plataformas, a Selic, nesse patamar elevado, é o principal motor dessa. A gente pode dizer que é um dos principais motores dessa migração da renda fixa, ou além dos juros e também do avanço dessas plataformas, a gente também teria outros fatores, né, como essa incerteza no cenário que a gente tem agora, no cenário fiscal, cenário geopolítico, tarifário, ou seja, tantas incertezas que a gente tem que fazem com que os investidores determinem-se agora por algo mais seguro, um porto seguro maior. Acho que sim, essas incertezas, para a gente resumir, de uma forma mais simplista, elas se traduzem num juros mais alto, né? Quando você tem uma política monetária ortodoxa e uma política fiscal não ortodoxa assim, a política monetária tem que compensar uma política fiscal mais frouxa. E o resultado é um juro mais elevado. Esse juro mais elevado faz com que o investidor ele não se estimule a migrar para produtos sofisticados como fundos multimercados, fundos de ações, instrumentos alternativos, fundos de private equity, instrumentos líquidos, que são veículos que ajudam também a desenvolver a economia. Então, enquanto a gente tiver aqui no Brasil um juro elevado, como a gente está vendo nos dias de hoje, a gente não vai ver o investidor estimulado a assumir riscos, a buscar diferenciais de rentabilidade em outros mercados. Na medida que a gente vê essa inflação arrefecendo, o Banco Central tendo um pouco mais de espaço para reduzir a taxa de juros, aí a gente pode ver, como aconteceu no passado, a gente pode ver o investidor migrando da renda fixa e indo para outros instrumentos de investimentos. Agora, Marcelo, a gente também teve, de acordo com o levantamento feito, um aumento no número de investidores. Esse número de investidores cresceu nesse último ano. Eu queria entender o que levou a esse crescimento. Esse crescimento a gente pode dizer que significa uma maturidade financeira do brasileiro agora? Eu acho que tem alguns componentes aqui. O primeiro é o crescimento da renda real. Bem ou mal, a gente viu nos últimos anos a renda real aqui no Brasil, ou por transferência de renda, ou por uma questão relacionada à própria economia, a gente viu a renda real das famílias crescendo. Isso, obviamente, contribui para o consumo do produto investimentos.
O outro ponto, como a gente já conversou, é a questão das plataformas, que levam a educação financeira, democratizam os produtos e ajudam a massificar, ajudam a penetrar, na população brasileira. E eu diria que o outro ponto que estimula os investidores a migrarem para a renda fixa é a questão da poupança. A gente ainda tem aqui no Brasil mais de 30 milhões de investidores na poupança, que quando você compara num ambiente de juro muito elevado, acaba não ficando tão competitivo assim. E aí a gente acaba vendo uma certa migração da poupança para outros investimentos de investimentos. E a gente está falando aqui de CPFs em renda fixa. Então, eu acho que esses 3 pontos ajudam a explicar esse volume tão significativo de CPF aqui na renda fixa. Marcelo, e o ticket médio? Qual que é a avaliação que você faz do ticket médio nesse momento para esses investimentos? Eu acho que esse é o desafio, né, o ticket médio ainda é baixo, é um ticket de um país, em desenvolvimento e que para ele se elevar, a gente precisa ver uma economia mais pujante, a gente precisa ver uma distribuição de renda, mais justa e a gente precisa ver uma estabilidade de crescimento, maior. A gente não pode ver aquelas situações típicas de Brasil, de altos e baixos. Então, enquanto a gente não tiver um cenário mais propenso para o crescimento da renda mais pujante, para a manutenção do desemprego num patamar mais baixo, para uma condição para a poupança do brasileiro ser mais, ou para a poupança do Brasil ser mais elevada do que a gente vê nos dias de hoje, na casa de 16%, que é muito abaixo de outros países em desenvolvimento e mais baixo ainda do que os países desenvolvidos, a gente vai continuar vendo tickets médios baixos. Mas eu acho que o ponto positivo de tudo isso é a quantidade de investidores, de brasileiros, que olham cada vez mais para diferentes instrumentos disponíveis no mercado. Isso significa mais educação. Isso é muito positivo para o Brasil. Agora, Marcelo, olhando um pouco para frente, né? Lembrando e considerando que a gente tem a expectativa de um corte gradual na taxa básica de juros, principalmente a partir de 2026, a gente tem toda essa questão dessa guerra comercial, né, que ainda traz muita imprevisibilidade, muita instabilidade. De que modo você vê sustentabilidade nessa tendência, né, de crescimento da renda fixa? Você acredita que esses fatores, como guerra tarifária, né, a instabilidade dela daqui para frente e também a projeção de corte de juros a partir de 2026, isso pode tirar a atratividade da renda fixa nesse momento? Eu acho que de uma certa forma sim, e isso não é negativo, isso é positivo porque dá espaço para outros instrumentos de investimentos, né. Então, a gente está projetando a gente iniciou o ano de 2025 com uma inflação projetada para 2026 bem acima do teto da meta, e a gente vê que as projeções estão sendo revisitadas, reduzindo a projeção de IPCA para 2026 em função também de todo esse aperto monetário que aconteceu ao longo desse ano e do ano passado. Se isso de fato é verdade, a gente vai começar a ver um pouco mais para frente, e no nosso cenário, o início da queda da taxa Selic, se dá logo, no começo de 2026, os investidores eles tendem a se antecipar, os agentes de mercado tendem a antecipar os fatos. Então, na medida que a gente comece a ver um banco central aqui no Brasil mandando uma mensagem para o mercado de que o início do afrouxamento monetário vai começar, eu acho que os investidores, influenciados pelas plataformas, pelos agentes de mercado, eles também vão pensar em outros instrumentos. Quais seriam esses outros instrumentos? Fundos multimercados, fundos de ações, fundos imobiliários, instrumentos alternativos, instrumentos que tragam uma rentabilidade superior a esses instrumentos de renda fixa que o investidor está concentrando hoje. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Marcelo, tem um outro fator que precisa ser considerado, que é a questão do IOF, que pode, né, afetar
LCIs, LCAs, enfim, ou seja, eram investimentos, né, de renda fixa antes isentos que passam a ser então tributados. De que maneira essa questão do IOF também impacta essa tendência de, né, de crescimento, de aumento dos investimentos em renda fixa? Pode ser um fator também a reverter um pouco esse cenário? O que vocês têm ouvido dos investidores aí na Sul América? Eu acho que são 2 coisas, 2 pontos importantes aqui para a gente ponderar. O primeiro ponto é a questão da tributação, da possível tributação dos instrumentos isentos, né, hoje. Se essa tributação acontecer de fato, ela ainda vai ser num patamar mais baixo do que os outros instrumentos. Então, eu acho que num primeiro momento, claro que o investidor sente, que ele está hoje habituado a investir nesses instrumentos com isenção total, e faz sentido a isenção total, porque estimula mercados que são muito positivos para a evolução da economia real, mas mesmo assim, se vier essa tributação, ela vem num patamar mais reduzido comparando com outros instrumentos. Então, no primeiro momento, eu acho que o investidor sente, mas ele vai manter a posição nesses instrumentos e eventualmente vai até aumentar. Tem a questão, então essa é a questão do imposto de renda mínimo para esses instrumentos, né. Tem a questão do IOF para a previdência, que a gente está falando do IOF para os VGBLs, que são produtos de previdência complementar oferecido pelas seguradoras e que, estão sendo tributados, em IOF 5%, para aportes em 2025 superiores a R$ 300.000, em 2026 superiores a R$ 600.000. Esse imposto, eu acho que ele inviabiliza o produto VGBL. Então, enquanto no caso dos instrumentos isentos, com uma alíquota mínima, eu acho que o impacto inicial pode aparecer, mas depois a gente vai entrar numa normalidade, o IOF no VGBL, eu acho que inviabiliza o produto. Perfeito. Muito obrigada pelas atualizações. Conversamos agora com o CEO da Sul América Investimentos, Marcelo Mello. Uma ótima terça-feira para você, meu querido. Até a próxima. Obrigado.